Olá, me chamo Carolina Marques Mandagi e irei apresentar o trabalho intitulado Comparação do perfil cromatográfico de duas variedades de hibisco sabidarifa obtidos por CLA-EDAD. O trabalho foi submetido ao 60º Congresso Brasileiro de Química. Em um breve resumo, os estudos com extratos das folhas de hibisco sabidarifa são escassos, embora sejam relatadas propriedades bioativas como atividade antioxidante e antitumoral para essa parte da planta. Esse estudo ele comparou os perfis cromatográficos dos extratos das folhas de duas variedades de hibisco sabidarifa, conhecidas como vinagreira verde e vinagreira branca, obtidos por cromatografia líquida de alta eficiência com detector DAD. Os resultados mostraram que o perfil cromatográfico do extrato da folha de vinagreira branca apresentou um pico a mais do que a vinagreira verde. Em uma breve introdução, o hibisco sabidarifa é um arbusto de erva anual amplamente cultivado em países tropicais e subtropicais. Os cálices dessa espécie eles são comumente usados como bebidas e remédios, contudo, as suas folhas elas são tradicionalmente consumidas no estado do Maranhão como carnes e legumes e entram na formulação de diversos pratos. Em comparação com o cálice, as folhas do hibisco sabidarifa elas são subutilizadas. Na imagem se tem a foto de duas variedades da espécie hibisco sabidarifa, que é a vinagreira verde mostrada acima e a vinagreira branca mostrada abaixo. Metodologia. Os extratos eles foram preparados, como é mostrado no esquema abaixo, em que as folhas e caules foram pulverizadas, entumecidas em etanol 70%, secos por rotoevaporação e liofilizados, e então foi obtido extrato em pó para vinagreira verde e branca, com rendimento de 6,87% e 6,35%, respectivamente. Tendo os extratos preparados, então foram obtidos os perfis cromatográficos. Para isso, as condições do método que foram empregadas foram: os solventes de eluição utilizados foram água e metanol, ambos acidificados com ácido fórmico a 0,01%. A eluição empregada foi uma eluição do tipo gradiente e a temperatura da coluna foi a temperatura ambiente. Foi utilizado um detector do tipo DAD, com comprimento de onda a 254 nanômetros, e a coluna utilizada foi uma coluna C18. Como resultado, foram obtidos esses dois cromatograma. O cromatograma acima foi o cromatograma da vinagreira verde e o cromatograma abaixo é o cromatograma que foi obtido para a vinagreira branca. Se observa que a vinagreira branca apresentou um pico a mais em 15 minutos, que foi denominado pico 4'. Quando analisamos o tempo de retenção dos picos cromatográficos dos dois extratos, observamos que os compostos correspondentes a esses picos mostraram características de alta a média polaridade. Um outro ponto importante a ser destacado é que os picos 1 e 1 linha, 2 e 2 linhas, 3 e 3 linhas, 4 e 5 linhas, 5 e 6 linhas tiveram tempos de retenção muito próximos, o que pode indicar que esses picos se tratam da mesma substância. Contudo, estudos de identificação devem ser realizados para confirmar a semelhança entre os perfis cromatográficos dessas duas variedades de hibisco sabidarifa. A literatura ela mostra que os principais componentes identificados em extratos de folhas dessa espécie foram catequina, galato de epicatequina, ácido elágico, ácido ferúlico e quercetina. E esses compostos eles podem corresponder a alguns dos picos observados nos cromatogramas gerados para as vinagreiras. Como conclusão, temos que a literatura ela mostra que os principais componentes identificados em extratos de folhas de hibisco sabidarifa incluem diferentes ácidos fenólicos e flavonoides, e esses compostos podem corresponder a alguns dos picos observados para as vinagreiras. Contudo, estudos de identificação serão realizados para confirmar as substâncias referentes aos picos observados e confirmar se existe uma semelhança química entre essas duas variedades de hibiscos estudadas. Aqui se tem as referências que foram utilizadas para elaborar essa apresentação. Agradeço a atenção de todos e deixo aqui o meu contato para caso alguém tenha alguma dúvida, um questionamento ou uma crítica a fazer esse trabalho. Ficarei muito feliz em receber o contato de vocês. Tenham todos um ótimo dia.